entrevista no UOL que eu recomendo você ler, porque é extremamente interessante a sacada aí da repórter Fabiola Pérez, que foi entrevistar a mulher mais falada ao longo da semana e que que está sendo alvo de ataques nas redes, que está sendo motivo de ataques ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Ela entrevistou a Fabiola Pérez, a mulher do líder do Comando Vermelho, a Luciane Farias, que é mulher do Clemilson dos Santos Farias. Ela que esteve no Congresso, que esteve com deputados federais, como a gente está vendo aí, André Janones, o Guilherme Boulos, isso em março deste ano. Ela que esteve no Ministério da Justiça, numa reunião com o secretário de Assuntos Legislativos e que depois disso teve mudanças nas regras para que eles pudessem receber ali visitas, né, para saber melhor quem eles estavam recebendo ali e que está rendendo muitos ataques ao ministro da Justiça. Bom, a Fabiola Pérez está conosco aqui na tela para contar sobre essa entrevista. Fabiola, parabéns pela entrevista, é uma ótima entrevista para a gente ouvir aí o outro lado da história, né? Bom dia, seja bem-vinda ao nosso All News. Bom dia, Fabiola, muito obrigada. Bom dia a todos. É, Nós conversamos com a Luciane ontem, por cerca de uma hora por telefone, foi uma conversa por telefone. Ela comentou sobre o estado emocional dela, segundo ela, ela está bastante abalada, por conta de ataques pelas redes sociais, principalmente, que ela diz estar sofrendo nesses últimos dias, né? Mais especificamente, desde o dia 13 de novembro, ela relatou que tem sido vítima de diversos ataques nas redes sociais depois de todas essas notícias virem à tona, né? E ela reforçou bastante, Fabiola, que ela tem se sentido muito constrangida com uma alcunha, né, que foi bastante veiculada, como, entre aspas, dama do tráfico, se referindo a ela como dama do tráfico, mas de uma forma que ela diz que nunca se reconheceu como tal. Ela diz que é conhecida como Lu Farias, né, que é o nome e sobrenome dela, e ela também diz que ela não é faccionada, então ela reforçou isso em diversos momentos da entrevista, que ela não faz parte de uma organização criminosa que atua no estado do Amazonas, e conversamos muito sobre o trabalho dela como uma pessoa que atua em defesa dos direitos humanos para a população prisional do estado do Amazonas. Quando ela diz, né, essa história, eu fiquei bem chocada porque nós, né, como imprensa, a gente vê, aí põe na manchete, né, a dama do tráfico, e ela falando do impacto disso na família dela, nela, os ataques que ela está sofrendo por esse título que foi colocado a ela, né, é algo que jornalisticamente, depois até quero conversar mais com o Josias Icutali sobre isso, mas ela diz, você colocou até na entrevista, né, dano irreversível, me sinto constrangida devido à alcunha que me imputaram nacionalmente. E aí ela fala, inclusive, da filha dela, né? Ela está evitando sair de casa, ela precisa voltar às suas aulas, ela faz faculdade de Direito e quer levar a filha na escola. Ela fala, minha filha fica em frente à TV, fica me defendendo, isso tem me abalado muito. Ela diz que as meninas fazem terapia, fazem acompanhamento com psiquiatra e diz, é muito difícil para uma criança ver a mãe sendo atacada, além de todo o trauma que teve quando o pai foi preso em 2018. Bom, é importante dizer, e aí você também traz na matéria, ela foi condenada recentemente, né, Fabiola? Isso até que houve uma confusão, as pessoas acharam que ela tinha sido condenada antes dessas visitas no Congresso, o que não aconteceu, ela foi condenada depois, ela foi condenada agora em outubro a 10 anos de prisão. No entanto, tem o direito de responder em liberdade. E aí ela questiona isso, né? Esse termo de falar que ela é condenada. E por isso que também a imprensa a tratou dessa maneira, porque ela é acusada também de envolvimento com tráfico de drogas. E por isso foi colocada nesse lugar, porque já houve uma condenação contra ela, né, Fabiola?
Isso, Fabiola. Você destacou aqui dois pontos muito relevantes, né, que ela frisou bem durante a entrevista, que eu queria só retomar, falar um pouquinho sobre a estrutura familiar da Luciane hoje, né, porque ela comentou comigo que as filhas, como você disse, elas fazem terapia, uma delas tem acompanhamento com psiquiatra, né, isso desde 2018, quando o marido dela, o Clemilson, foi preso preventivamente. É, uma coisa interessante para contar aqui é que o ativismo dela pelos direitos humanos começou justamente nesse período que ela passou a perceber. Ela visitava o marido, então, no sistema prisional, junto com as filhas, e uma das filhas dela passou pelo processo de revista íntima para a entrada no presídio, que é aquela série de protocolos, né, que os presídios têm para que os visitantes possam ingressar na unidade e visitar o familiar. A criança, então, passou por esse processo de revista íntima e ela. Então, relata que naquele momento aconteceram algumas violações de direitos, e a partir daí ela começou, então, a de fato trabalhar, montou uma associação e passou a trabalhar pelos direitos das pessoas presas. Depois disso, Fabiola, ela foi a Brasília, é importante mencionar isso, no governo anterior também, para que o laudo de uma das filhas dela, com esse acompanhamento psicológico e psiquiátrico, chegasse às mãos da presidência da República naquele período. Ela queria justamente dar visibilidade para crianças que têm que visitar familiares no sistema prisional, né? Esse foi o início dela no ativismo pelos direitos humanos de pessoas presas. E depois, Fabiola, partindo para a sua segunda colocação, a sua segunda pergunta, é isso. No primeiro momento, as primeiras informações que foram aí veiculadas confundiram um pouco a cronologia dos fatos. Ela foi absolvida em primeira instância, né, no Amazonas, e depois disso, somente em outubro, né, ou seja, no mês passado, ela foi condenada, mas é importante ressaltar que ela tem o direito de recorrer em liberdade, e a gente também conversou, eu conversei ontem com o advogado dela e do marido dela, o Clemilson, e ele nos informou que ele já entrou com um processo, com um pedido, um recurso, né, no STJ, para que ambos possam, então, ser absolvidos, o que manteria a decisão da primeira instância, que foi a absolvição, né? Então, é importante a gente trazer aqui toda essa cronologia dos fatos, porque, como você ressaltou, quando ela estava nesses eventos em Brasília, ela não havia sido condenada, ela já tinha sido acusada pelo Ministério Público do Amazonas, mas condenada não. E acho importante ressaltar que ela diz que mais do que nunca ela vem sendo criminalizada. Pessoas com parentes no sistema prisional passam por uma criminalização. Ela diz que passou por isso durante todo o período que o marido esteve preso, e hoje, com esses recentes ataques, ela passa por isso de uma forma muito mais intensa, Fabiola. Até ela fala, né, essa frase achei forte. Ela falou: as pessoas estão me considerando condenada, mas só é condenada quando o processo tramita em julgado. Até que se prove o contrário em todos os graus de recursos, eu sou inocente. Parece que voltamos à época da Inquisição. Estou sendo apedrejada no meio da rua sem defesa. Como não tenho sentença, não estou condenada. Por que eu não posso entrar na casa do povo, que é o Congresso? Eu voto, eu sou cidadã, quero que ouçam as minhas pautas. Só uma última questão, ô Fabiola, ela fala, né, que ela está pedindo ao governo Lula, ao presidente Lula, ela citou para você. Ela chegou a encontrar o presidente Lula de alguma maneira ou não? Ela quer sensibilizar o presidente Lula sobre o sistema prisional, mas ela chegou a ter algum contato com ele, mandou alguma carta? Como que foi esse contato dela para sensibilizar o presidente Lula? Foi através desse secretário que ela se reuniu? Fabiola, eu perguntei para ela, ao final já da entrevista, o que que ela gostaria que tivesse sido diferente
em todo esse trâmite com os governos, tanto com o governo do Amazonas quanto com o governo federal, e ela me respondeu isso, que ela gostaria de sensibilizar o presidente Lula e a primeira-dama Janja. Ela não disse se fez algum tipo de contato com a presidência, nem por meio de carta, tampouco pessoalmente, ela não disse isso durante a entrevista, mas ela ressaltou que gostaria de sensibilizar o presidente Lula para que ele reforçasse políticas de proteção aos defensores de direitos humanos. A gente sabe que o governo federal tem alguns programas, né, de defesa para proteção de ativistas e defensores de direitos humanos, mas ela pede que o governo federal reforce esse tipo de política pública, porque ela diz que quem trabalha ali na base do sistema prisional, que é o caso dela, ela relata que pela associação que ela faz parte, ela fazia inclusive vistorias, né, dentro dos presídios do Amazonas, passa por uma situação ali de contato direto com aquela realidade prisional. Então é nesse sentido que ela fala que como o presidente Lula já esteve em um período dentro do sistema prisional, e a primeira-dama Janja o visitou em algumas situações, ela gostaria de chamar a atenção para as necessidades reais do dia a dia das pessoas que estão no sistema prisional. Então, é nesse sentido que ela faz esse apelo ao presidente Lula durante a nossa entrevista. Tá. É isso. Fabiola, muito obrigada pela sua participação aqui. Parabéns pela reportagem.